do sexto ano, tudo bem com vocês? Na aulinha de hoje, a gente vai falar de probabilidade e possibilidades. Então vamos começar a nossa aula? Que bom ter você, galerinha do sexto ano, aqui conosco. E hoje, nessa aulinha, nós vamos falar diretamente da contagem de possibilidades. E precisamos entender o que é essa contagem de possibilidades. A primeira coisa, vamos entender o que é contagem. Como a gente vai trabalhar a contagem? Gente, o princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo, então, de cara, a gente não vai precisar de todas aquelas operações. A gente vai trabalhar, nesse momento, exclusivamente com a multiplicação. É utilizado para encontrar o número de possibilidades para um evento constituído de algumas etapas. Para isso, as etapas devem ser sucessivas. Ou seja, ela vai mostrar suas possibilidades e a gente vai colocar a multiplicação e também independentes. Independentes como assim? Um número não pode depender da outra possibilidade. Vamos ter possibilidades diferenciadas. Por isso que falamos independentes, tá certo? Isso vai ser meio difícil. Outra coisa, vamos entender o que a língua portuguesa fala sobre possibilidades. Gente, possibilidades são chances, probabilidades, oportunidades, perspectivas, esperanças, promessas, eventualidades, viabilidades, contingências e expectativas. Vamos voltar para o lado matemático, a gente vai ficar com isso aqui: chances, probabilidades, oportunidades, perspectivas, certo? Então, já dá para você entender mais ou menos qual é o caminho, qual é o local que a gente está trabalhando, qual é a dimensão que a gente está trabalhando. Então, vamos continuar aqui. Uma coisinha que a gente pode observar são as formas da representação da contagem de possibilidades. E a gente vai ficar bem atento a uma coisinha. Podem surgir para a gente alguns textos, e geralmente quando aparece só o texto, ele vai descrever muito quantas são as possibilidades, mas nós vamos ter que ter cuidado também que às vezes ele pode perguntar quais são as possibilidades. Isso aí vai depender muito de nossa interpretação e de nossa leitura. Então, fiquem atentos. Nós vamos falar agora da forma descritiva. Então, quando aparece esse modelo de forma, eles são para quais são as possibilidades. E geralmente ele deve descrever o que é que ele quer. No caso, quando você chega numa loja e tem um cartaz, quando você chega numa lanchonete e vê lá o menu na parede, ou até mesmo quando o garçom te entrega aquelas fotos, né, que a gente chama de menu, dizendo lá quais são os pratos que nós temos e os preços, quando você vai com o papai e com a mamãe. Então, vejamos uma pequena situação aqui. Eu poderia colocar aqui, ó, a cantina de sua escola oferece lanches de 2 tipos de pão e 4 opções de recheio. Aí você vê aqui os 2 tipos de pão, que eu coloquei francês integral, e os recheios: presunto e queijo, queijo Minas frescal, salsicha, vegetariano. Então, tá aqui os recheios. E ele perguntou quantas opções de lanches a cantina oferece, considerando um tipo de pão e um recheio. Galera, olha só. Se eu tivesse só o texto, quando ele diz assim, quantas são, beleza. Trabalhar com o princípio multiplicativo. Independente, sucessivo e independente. Então, ó, tem um 2 de um lado, tem um 4 do outro. É só a multiplicação. Mas como ele me ofereceu esse leque de possibilidades, então eu tenho aqui uma forma descritiva, tá certo? Outra coisa também que a gente pode mostrar para vocês: a tabela de dupla entrada. É uma outra situação também. Se a descritiva ele te mostrou lá quais são as suas possibilidades, na tabela de dupla entrada, vamos colocar uma tabelinhazinha aqui, nós poderemos fazer o seguinte, ó, pão francês, eu coloquei para linhas horizontais. Já os recheios, eu coloquei em linhas verticais, tá certo? Então você pode fazer o cruzamento aqui. Pão francês, ele pode ter o presunto com queijo no recheio, como também o pão integral, né? O pão francês com queijo Minas frescal, assim como o pão integral, você veja que eu coloquei o mesmo recheio. Salsicha, pão francês e salsicha, pão integral com salsicha.
vegetariano, que é o pão francês com recheio vegetariano, ou pão integral com recheio vegetariano. Gente, chamamos de tabela de dupla entrada porque eu tinha duas possibilidades de pão. Quer dizer que se no caso eu tivesse 3, tabela de tripla entrada e assim por diante, tá certo? Então, mostramos aí duas situações, a descritiva e a tabela de dupla entrada. Uma outra conhecida da gente é a árvore de possibilidades. Então, imagina a situação aí. Eu ainda vou pegar o mesmo problema. Imagina os dois tipos de pão, né? Pão francês e pão integral. Eu poderia colocar o pão francês com o presunto e queijo. Eu poderia colocar o pão francês com o queijo Minas Frescal. Eu poderia colocar o pão francês com a salsicha e poderia colocar o pão francês com o vegetariano. Então tá aí todas as possibilidades que a gente tem com pão francês. Já apareceu 4. Eu vou repetir esses mesmos recheios nessa partezinha aqui, como a gente também tinha feito lá na tabela de dupla entrada, como a gente também mostrou lá na situação descritiva. Então vamos aqui, ó. Eu poderia colocar o pão integral nessa árvore de possibilidades com presunto e queijo. Poderia ter colocado o pão integral com queijo Minas Frescal, pão integral mais uma vez com salsicha e finalmente o pão integral com o vegetariano. Então tá aí montado em minha árvore de possibilidades. Professor, tem mais algum modelo de árvore de possibilidades para essa situação? Você poderia ter feito o contrário. Você poderia ter colocado primeiro os recheios, depois os tipos de pão. Ela vai ficar mais ou menos nesse modelo aqui, ó. Presunto, queijo, queijo Minas, salsicha, vegetariano e aqui as possibilidades de pão que você poderia utilizar. Ela não iria de forma alguma mudar o número de possibilidades, pois você tinha 8 possibilidades, certo? Vamos continuar aqui. E, finalmente, se ele coloca: a cantina de sua escola oferece lanches com 2 tipos de pão e 4 opções de recheios. Quantas as opções de lanche a cantina oferece, considerando um tipo de pão e um recheio? Ó, aqui ele não mostrou desenho nenhum. Ele veio explicitamente com a palavra quantas. Então, eu só vou usar o quê? O princípio fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo. Vamos trabalhar aqui uma multiplicação bem simples. Eu vou colocar 2 vezes 4. 2 vezes 4 é igual a 8 possibilidades. Então, você está vendo que é muito simples a gente trabalhar com possibilidades, probabilidade. Agora, só resta colocar em prática, tá certo? Beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau.